Para muita gente que vive na cidade, os deslocamentos diários não precisam ser feitos de carro e nem de transporte público. Neste terceiro capítulo sobre mobilidade e sustentabilidade, o repórter Felipe Palma aborda a mobilidade ativa, que é o ato de se deslocar de maneira não motorizada e seus contratempos, caminhos feitos a pé ou de bicicleta e as possibilidades de integração com outros meios de transporte. Seu Hélio tem 80 anos e muita disposição para andar pela cidade. O vai e vem é feito a pé e por meio de integrações com o transporte público, um costume antigo que ele pratica todo dia, em média 3 quilômetros. O transporte público não leva você de ponto a ponto, né? Da sua casa até onde você precisa. Então, a complementação do transporte público é a pessoa, o pedestre, que precisa se locomover. E aí você precisa ter uma cidade de qualidade para o pedestre. A mobilidade ativa é uma das possíveis soluções para o problema do deslocamento nas cidades. Dados obtidos pela Associação Cidade a Pé mostram que 1/3 de todo o deslocamento do paulistano é feito a pé. Com este emaranhado de gente andando pela cidade, caminham também os muitos perigos. Calçadas irregulares, né? Calçadas que não têm acessibilidade, então você não tem as rampas, seja para acesso a partir das faixas de pedestre, seja para você poder subir com cuidado no ônibus, né? Você tem toda a questão também da ambientação, então você não tem conforto térmico, porque você tem poucas árvores na cidade, você não tem canteiros bons para você trabalhar na cidade. A mobilidade de uma metrópole como São Paulo depende muito da interligação entre diversos modais. São pontos que facilitam o acesso a toda a cidade, como este daqui, o Terminal Vila Prudente na Zona Leste. Monotrilho, metrô, ônibus e ciclovia se integram formando um único meio de locomoção para quem depende do transporte público. São Paulo ainda é uma cidade em que as pessoas são muito dependentes do automóvel nos bairros de classe média e alta, né? E nos bairros mais populares as pessoas têm que caminhar muito em condições muito precárias e as calçadas são muito ruins. Quando existe calçada, existe muita insegurança que o pedestre sofre, existe muito risco dele ser atropelado, né? A forma como os carros dominam o sistema viário coloca os pedestres em risco. Pedalar é outra opção para o paulistano. São 667 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas espalhadas por toda a cidade. Para usufruir da integração modal, o ciclista conta com mais de 7.000 vagas em 72 bicicletários e 800 vagas em 29 locais com paraciclos, integrados ao sistema de transporte de São Paulo. A bicicleta ela é convidativa, muito funcional, fora a questão, né, do como é bom pedalar, de conhecer a cidade de outra maneira, com outro olhar, né, e ser mais econômica, sustentável do ponto de vista ambiental e fazer bem para a saúde. Então, assim, é convidativa a bicicleta, mas precisa que as políticas públicas olhem para o ciclista com esse olhar de cuidado, né, e que a gente não está disputando espaço, em si que a rua é de todos. Especialistas em modelos de cidades sustentáveis entendem que o poder público precisa viabilizar políticas mais inclusivas aos pedestres e ciclistas. Ações como estatizar a produção de calçadas e dar atenção especial aos passeios e ciclovias das periferias são fundamentais para garantir uma circulação mais democrática. É um sofrimento muito grande. Quem anda mais a pé, eu acredito que são as pessoas mais pobres, que muitas vezes não tem dinheiro para pagar R$ 4,40 na tarifa de ônibus. Então é obrigada a fazer longas distâncias a pé. Se essa pessoa mais pobre mora na periferia, ela é obrigada a andar na rua, sujeita a atropelamentos, a xingamentos dos motoristas. Que a gente precisa pensar no pedestre, como é que o pedestre vai circular por essas vias com corredor de ônibus. A gente tem que pensar como é que o pedestre vai fazer as travessias, como é que eles vão caminhar até o ponto de embarque nos ônibus, como que ele vai pagar as tarifas. O ato de se deslocar de maneira não motorizada, conhecida como mobilidade ativa, é uma alternativa como visto até agora. Além de ser um tipo de mobilidade saudável, também contribui para o meio ambiente, o que pesa aqui
é a questão da segurança. Isso tem a ver com tempo de duração de viagem, com tempo de espera, com lotação, com conforto. Não é questões que podem você estar estimulando na cidade para que a gente reduza o fluxo de automóveis, né, individuais que ocupam um espaço e uma área desproporcional e que o trânsito consiga fluir melhor para o transporte coletivo.